Dois irmãos regressavam ao oeste depois de muitos anos longe. Carregavam o peso de uma herança inesperada: a fazenda e as terras da família. Mas junto a esse legado, voltavam também os segredos de um passado que nunca havia sido esclarecido. A cavalgada até a cidade era silenciosa. Enquanto os cascos dos cavalos batiam contra a terra seca, os olhares curiosos e desconfiados dos moradores os acompanhavam. Era como se todos soubessem que o retorno deles não traria apenas lembranças, mas também desgraças. Ao desmontarem na frente do banco, sentiram a atmosfera pesada de um lugar que parecia não tê-los esquecido. No interior do prédio, um advogado os aguardava. Com voz firme, leu o testamento deixado pelo pai. Todas as terras e a antiga fazenda passariam para eles, os únicos herdeiros. Mas junto ao documento legal havia também uma carta, selada com a caligrafia que lhes era familiar. A irmã abriu o envelope com mãos trêmulas. O conteúdo não revelava riquezas, apenas um pedido enigmático: voltem para casa. Só assim compreenderão o que tentei esconder. O irmão apertou os dentes. Não compreendia o que o pai queria dizer, mas sentia que aquela herança custaria muito mais do que dinheiro. A fazenda, quando enfim a alcançaram, não passava de um lugar tomado pelo silêncio e pelo pó. As paredes rangiam como se guardassem lembranças, e cada cômodo parecia gritar o abandono. Em uma sala, encontraram um retrato antigo da família. Havia sorrisos congelados em tinta desbotada, mas, atrás da moldura, estava uma inscrição perturbadora: o sangue guarda a verdade. Eles trocaram olhares inquietos. O pai deixara pistas, mas pistas que não apontavam para a paz, menos apontavam para o abismo. Ainda assim, o mais perturbador estava por vir. Seguindo a direção indicada em outra parte da carta, os irmãos foram até o cemitério nos arredores da igreja. A noite já caía e o vento fazia os galhos estalarem como ossos secos. Quando chegaram ao local, o que viram os fez estremecer. Um buraco enorme rasgava a terra diante de um dos túmulos. Os caixões estavam destampados, alguns abertos, como se alguém tivesse mexido nos mortos. E entre eles, o mais doloroso, o caixão que deveria guardar o corpo da mãe, estava vazio. A irmã caiu de joelhos, tomada por horror. O irmão permaneceu em pé, tentando compreender o impossível. Se o corpo não estava ali, alguém o havia levado. Mas para onde? E por quê? O silêncio do cemitério se tornou sufocante, como se as próprias lápides sussurrassem verdades que ninguém ousava revelar. Saíram de lá perturbados, carregando a certeza de que aquela herança não era uma dádiva, mas um chamado para mergulhar em um segredo sombrio demais para ser ignorado. Na estrada, cavalgavam sem trocar palavras, o peso da descoberta esmagando os pensamentos. Até que o irmão quebrou o silêncio. Isso não foi obra do tempo. Alguém mexeu no túmulo? A irmã respondeu com voz embargada. Mas quem? Quem faria algo tão profano? A noite parecia não terminar nunca. No dia seguinte, em Rhodes, procuraram novamente o advogado. Ele entregou outro envelope que havia sido deixado pelo pai junto ao testamento. Uma carta que dizia apenas: nem todos descansam em paz. O aviso ecoava como uma maldição. A irmã engoliu em seco. O pai sabia. Sabia que o túmulo não guardava a mãe. Sabia que algo estava errado desde o princípio. Buscando respostas, voltaram à fazenda abandonada. Ao explorar outro cômodo, encontraram um segundo retrato da família. Mas desta vez, um detalhe os fez gelar o sangue. Um dos rostos havia sido riscado com violência, apagado da memória como se aquela pessoa nunca tivesse existido. A irmã tocou a imagem com os dedos trêmulos e perguntou: quem foi apagado daqui? O irmão respondeu em tom grave: talvez alguém que não devia ser lembrado. O vento que soprava pelas janelas quebradas parecia zombar deles, trazendo os sussurros do passado. Ainda sem respostas, decidiram entrar no salão da cidade. Entrelaçada a música e o barulho de copos, havia um velho sentado sozinho em um canto, olhando fixamente para os dois. Ele o chamou com um gesto discreto e, quando se aproximaram, falou com voz rouca: vocês procuram a mãe de vocês, mas não adianta buscar no cemitério. Ela não está lá. Nunca esteve. Os irmãos trocaram olhares de espanto. O velho bebeu mais um gole e completou: há quem diga que a viram. Anos depois do enterro, as palavras ecoaram como um trovão. Se fossem apenas rumores, já seriam pesados. Mas a convicção no olhar daquele homem não deixava dúvidas. Havia mais naquela história do que podiam imaginar. Os irmãos decidiram deixar a cidade naquela tarde. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Talvez fosse medo, talvez fosse apenas instinto, ou até mesmo o peso de não terem respostas. Mas algo os empurrava para longe. Compraram as passagens e embarcaram com seus cavalos no trem que partia rumo ao desconhecido. Como se cada batida dos trilhos marcasse o início de um novo enigma.
Enquanto o apito ecoava no ar e a locomotiva soltava nuvens espessas de fumaça, a irmã olhou pela janela, os olhos perdidos na imensidão dourada do entardecer. Enquanto o irmão mantinha a mão firme sobre a carta, como se o papel fosse tanto uma chave quanto uma maldição. Nenhum deles dizia a palavra, mas ambos sabiam que estavam carregando mais do que malas e lembranças. Carregavam o peso daquilo que não entendiam. E em cima de um penhasco distante, recortado contra o céu, uma silhueta surgia imóvel entre as pedras. Um homem com o rosto coberto por uma bandana, parado como se fosse parte da própria rocha. Não se movia, não dizia nada, apenas observava. O mesmo vulto, a mesma ameaça silenciosa que parecia sempre estar um passo à frente. O trem avançava, cortando os campos infinitos e sumindo no horizonte, mas a sensação de perseguição não se dissipava. Pelo contrário, crescia a cada metro de trilho. A herança não era um fim, era apenas o começo de algo muito maior. Uma porta aberta para um labirinto de sombras e recordações que nunca deveriam ter sido despertadas. No Oeste, não existe fuga. Existem apenas caminhos que levam sempre mais fundo, até os segredos que ninguém ousa revelar.